Na Prever FM, você começa o dia bem informado. 7h40, voltamos com o primeiro jornal desta quinta-feira e, como é quinta-feira, nós temos a participação da Karen Kaori Miyamoto, nutricionista no quadro Alimentação Saudável. Karen, bom dia, satisfação em tê-la aqui mais uma vez. Bom dia, feliz de estar aqui hoje. Bom, a gente conversava aqui nos bastidores, eu duvido que todas as pessoas que estejam acompanhando o primeiro jornal tenham o hábito de, quando estão no mercado, de ficarem olhando embalagens para saber se aquele pão, se aquela fruta, se aquela verdura, se qualquer produto, né, tem o valor nutricional, ele pode fazer mal para minha saúde. Eu acho que é um hábito que o brasileiro, pelo menos, não tem, né, Karen? Sim, exatamente. A rotulagem, na verdade, ela é importante porque ela mostra o que tem naquele produto e ela dá ali um repertório para o cliente escolher qual que é melhor para ele na situação dele, né? Claro que nós temos, igual a gente estava falando, pães que são de qualidades nutricionais melhores, né? Com menos aditivos, mais naturais. Eles acabam sendo um pouco mais perecíveis, estragando um pouco antes, mas mesmo assim a qualidade é bem melhor. Então o que a gente orienta, igual a gente falou no nosso episódio anterior, né? De pegar o pão mais natural, mais artesanal e congelar. Ele também é importante para outros cenários, por exemplo, as pessoas com alergias, com intolerância ali a algum produto, com pacientes celíacos, né, que tem a dificuldade ali do glúten. Então, tudo isso também é importante. E a gente sempre conversa, né, entre meus amigos nutricionistas, que a gente sempre quer, a população, todo mundo sempre quer o melhor. Então, é o melhor creme de cabelo, o melhor creme para pele, melhor sapato, melhor roupa. E no final das contas, a gente às vezes acaba errando ali nos produtos alimentares que vão impactar muito mais, né? A gente vai pela propaganda divulgada que de repente não faça não seja tão benéfico quanto um produto que você olhe com detalhe, sabendo que ele vai ter uma finalidade mais positiva para você, né? Exatamente, por isso a rotulagem, a tabela nutricional, ela traz essa autonomia pra gente. Porque a gente fica realmente à mercê ali, por exemplo, do marketing industrial, da propaganda. A gente tem muitas vezes ali nas embalagens ou nos comerciais aquilo que a gente quer vivenciar. E não é errado, mas a gente tem que olhar ali pro produto e ver realmente qual se encaixa melhor na nossa rotina, na nossa saúde, no que a gente tá buscando, né? Igual a gente sempre comenta, a nutrição, ela vai muito além do carboidrato, da proteína, etc., de tudo que você vai comer. Às vezes é simplesmente um hambúrguer que você quer comer, um cheddar que você quer comer com a sua família num sábado à noite, né? É um comer social. Você tem aquilo de afetivo. Então não é uma coisa totalmente restritiva, mas para a maior parte do tempo da sua semana, da sua rotina, buscar uma alimentação saudável, equilibrada para a manutenção da sua saúde, né? Cara, as pessoas entendem. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, cada pessoa, essa carga nutricional é padronizada para todos? A minha, do Márcio, a sua, da Ellie, é igual? Ou cada um tem uma necessidade diferente de uma carga nutricional? Cada um tem uma carga nutricional diferenciada, personalizada. A tabela nutricional, ela é feita com base numa média da população do Brasil. Então, por exemplo, eu tenho um gasto energético calórico menor que o do senhor. Por exemplo, que o senhor é mais alto, né? É homem, tem um gasto energético um pouco maior. Então, eu poderia falar, por exemplo, a gente tem que calcular isso, tá? Mas o meu gasto é entre 1.500 a 1.700, por exemplo. O do senhor já é 2.300. Na embalagem, a gente sempre faz padronizado para 2.000 calorias para fazer aquele VD, que é o valor diário recomendado. Então, por exemplo, se a gente olha ali assim, de carboidratos, tem tantas gramas, né? Isso representa 3% do valor diário. Então, se o senhor comer aquela porção, vai ser 3%, e os outros 97% o senhor vai comer no almoço, no jantar, nas outras refeições. Então, as 2.000, eles são esse direcionamento. Para chegar nisso, vou ter que chamar um matemático da NASA, a hora que senta na mesa, eu, minha esposa e minha filha. Pera, você é tanto, você é tanto, você é tanto. Calculadora, um computador. Como é que a gente chega nessa conta? Científica. Como é que eu chego nessa conta? Estamos nós três sentados na mesa, olha, aqui tem macarrão, tem carne, tem arroz, tem isso, salada. Pera um pouquinho. Você é tanto, você é tanto. É difícil chegar nesse equilíbrio. Não, eu entendo completamente. Ou tem que contratar você, fica do lado, senta aqui, né? Mas a gente sempre fala. Full time. Na verdade, a alimentação, ela tem uma intuição, né? Por exemplo, assim, de acordo com as atividades das crianças, do senhor, da sua esposa, cada um vai ter uma necessidade diferente. O prato que o senhor come de quantidade, a sua filha não comeria. Geralmente a gente come até matar fome. Até assim, a gente se sente satisfeito. Exatamente. E daí isso que a gente conversa, da atenção à alimentação. Porque às vezes o comer saciado é quando você come tudo bem. Você não precisa comer até se sentir super cheio, super distante. Por gula, tá gostoso, vou comer mais um pouquinho. Tá bom, pega mais.
Exatamente. Então, por isso a gente fala que a nutrição, ela vai muito além daquilo do que você vai comer, de quantidade. A minha esposa vai deixar louca, vai deixar sobrar, come, vai jogar fora, tem que comer até acabar. Ponha menos no prato, inclusive, né? Coma aquilo lá. Mas tem lá, mas olha, o que vai fazer? Come um pedacinho, mas eu não quero. Come, aí eu não sou louco, eu obedeço. Agora, Karen, as pessoas entendem, né? Eu sei que aumentou, inclusive, o tamanho das letras nas embalagens, né? Onde você tem as orientações, o que tem naquela embalagem, se tem gordura trans, o que tem. As pessoas entendem aquilo, ou elas têm a preocupação. Foi o início do nosso bate-papo aqui, né? Mas a partir do momento que eu passei por uma consulta com uma nutricionista e ela me orientou, falou: olha, Márcio, você tem que comer isso, isso e isso. Então eu vou no mercado já mais ou menos sabendo que eu sou uma pessoa precavida, eu quero cuidar da minha saúde e tudo mais. E então eu olho assim, alguns itens são básicos para que você deixe de lado aquele produto que a princípio você queria consumir, ou você tem que olhar tudo, né? Se você perceber que de repente a quantidade de gordura trans ou de outros adjetivos ali compõe, e você já percebe que você não pode, já no primeiro ali, você já deixa de lado e procura outro? Exatamente. Na verdade, assim, o que a gente tem que entender, se eu tivesse que falar assim, eu quero que meu paciente saiba uma coisa específica, eu quero que ele saiba tudo, mas se ele tiver que saber uma coisa, é a lista de ingredientes. Tá. Porque o que acontece? A tabela nutricional, ela realmente é mais difícil, igual a gente estava conversando, sobre o percentual, a distribuição, entender o papel daquela distribuição no nosso organismo. Só que os ingredientes a gente já sabe um pouco mais, né? E aquela listagem, ela segue uma proporção. Então, o primeiro ingrediente, ele tem maior proporção ali naquele alimento do que o segundo, do que o terceiro. Então, muitas vezes a gente fala, quando você vai comprar um suco, por exemplo, de uma fruta, e o primeiro ingrediente é a água, devia ser o suco, devia ser a fruta. Quando você vai comprar, por exemplo, um cacau, alguma coisa, um achocolatado para fazer o seu café da manhã ali, e o primeiro ingrediente é açúcar, devia ser chocolate. Devia ser chocolate. Exatamente. Né? Então a gente sabe muito, na verdade, né? A gente fica achando que não sabemos, que a gente não tem a base de informação, mas a gente entende. Uma outra coisa é ver o tamanho da lista de ingredientes. Se for ali composta de ingredientes que a gente tem em casa, que a gente conhece, da nossa rotina, mais tranquilo. Agora, se são ali de vários nomes que a gente desconhece, muito deles são aditivos, são corantes, são emulsificantes. Acidulante, quando começa nos anti ali, a gente já fica com medo. Olha, isso é tão importante que devia fazer parte da matéria curricular das crianças, porque eu não consigo. Você deveria dar um curso assim, olha, pessoal, pegar os meus pacientes, pacientes que você chama, sim, né? E vamos lá pro supermercado e eu vou ensinar vocês a comprar. Porque eu não sei, Márcio. Você chega lá, você se perde, você começa a ler aquilo e outra. Você vai ficar 4 horas dentro do supermercado se você for ler tudo e falar, não, isso aqui pode, não, isso aqui não pode, aquilo pode. Você vai sair do supermercado com uma sacola de alface. Porque não vai conseguir comprar nada. Não dá pra gente. Pra você tá bom, mas pra mim tá triste. Não, dá pra encaixar, e uma vez que a gente começa a aprender, por exemplo, hoje eu escolhi o melhor pão pra minha saúde. Na próxima vez, o pão já vai estar ali tranquilo. Já nem olha pros outros. Sabe que o pão já é aquele. Exatamente. Diferente, por exemplo, de um paciente celíaco, né? Que tem um problema com o glúten. Porque uma vez pode ter que tenha, daí a outra leva já não tem mais. E na próxima pode ter tido uma contaminação. Então, sempre tem que ler o paciente com glúten, que é realmente um desafio para eles. Mas para nós, a gente vai aprendendo, é sempre informação, né? Então, acaba se tornando cada vez mais fácil. Isso da rotulagem, a gente veio com, igual o senhor mencionou, antes eram letrinhas pequenas, depois começaram a ser letras maiores. Hoje em dia a gente tem essa nova rotulagem, né, que tem o da gordura, do sódio, do açúcar adicionado. E isso é a evidência do que a gente sempre fala aqui, né? Então, por exemplo, as pessoas sempre escolhem o que elas vão comer, mas elas não escolhem de fato para elas, para a saúde delas. Eu tenho vários pacientes, vários amigos, familiares, inclusive, que chegaram e falaram, nossa, eu nunca mais comi isso depois que eu vi. Porque tem tanto açúcar, eu nem sabia. Só que essa pessoa ingeriu esse alimento por 15 anos e ela não sabia nenhum efeito disso no corpo dela. Que coisa, né? Exatamente. Eu acho que o nosso papel hoje em dia, aqui na rádio, dentro da saúde pública, dentro do estabelecimento do nosso ciclo social também, é informar isso. Igual o senhor falou, ele sabe que tem açúcar, mas ele sabe o que isso pode fazer no corpo dele ou não? Não sabe. Exatamente. As crianças, a mesma coisa. A gente fala assim, a gente nunca vai chegar e falar, não, você vai fazer isso para você poder brincar. Você vai comer para você poder brincar. Se você não comer, você vai ter um certo castigo. Não. Ela tem que entender o motivo dela comer aquele alimento.
Então, às vezes, ela olha, por exemplo, o chocolate e o brócolis, igual a gente falou, o chocolate é mais palatável, os doces são mais palatáveis. Mas o brócolis, ela sabe que ela vai poder correr mais rápido na escola, que ela vai aprender mais fácil naquela disciplina que ela tá com dificuldade. Que na natação, que ela tá querendo evoluir já faz uns meses, ela vai evoluir melhor se ela comer direito. Agora, eu vi no mercado um sachê de azeitona sem caroço. Na lateral desse sachê estava escrito alto teor de sódio. Essa azeitona, se eu levar para casa, digamos que eu seja hipertenso, eu levei para casa sabendo que ela tem um alto teor de sódio. Quando eu vou higienizar essa azeitona, mesmo estando em sachê, aquela água que deve ser bastante salgada, eu higienizando ali a azeitona várias vezes para tirar o sódio e colocando em outro recipiente para guardar na geladeira, esse ato de higienizar esse alimento vai diminuir o alto teor de sódio dela? Assim, ela diminui a quantidade de sódio, mas ainda vai ter bastante sódio. Entendi. Alto. Porque aqui no Brasil, na verdade, né, a nossa recomendação é de 2 miligramas de sódio por dia. Que acaba sendo, por exemplo, aqueles 2 sachêzinhos mais ou menos de sal para geral, né? No geral, assim. Só que a gente acaba ingerindo muito mais dentro da nossa rotina. Por isso a gente fala dos sais temperados, de fazer aquelas coisas diferenciadas, né? Porque, por exemplo, a quantidade que você coloca de sal num preparo, se você colocar ali de salsinha, cebolinha, alho poró, pimentão, se gostar ou não, já diminui a carga e dá sabor. Porque é o que a gente fala, esse alimento sem sal, das pacientes falam, nossa, tá insosso, tá sem gosto, tá sem graça. Então a gente vai colocar a graça a partir de outro meio. E além disso, além da gente reduzir, por exemplo, igual o senhor falou, no cenário de um paciente hipertenso, a gente reduz esse risco de hipertensão e aumenta a nutrição a partir desses alimentos que também são naturais, né? Que ajuda a temperar, então vai sentir o sabor, né? Exatamente. Sem ter a presença alta do sódio, né? Exatamente. Karen, a gente falando de coisas escondidas nas embalagens, né? Tem gente que brinca na internet, fala que você mencionou do suco, por exemplo, você vê lá um suco de uva e tem uma maçãzinha escondida ali no rótulo mesmo, um desenho mesmo de uma maçã. E o pessoal às vezes fala disso, de brincar, de encontrar maçã escondida nas embalagens de suco, que é usada para ajudar a adoçar sem uso excessivo de açúcar. Mas quais itens a gente tem que realmente prestar atenção no rótulo ou mesmo nos ingredientes da embalagem e fugir deles? Principalmente os ingredientes, igual a gente falou, que a gente não conhece, que a gente não tem em casa, que são esses aditivos alimentares. Nome esquisito, sai correndo. Assim, que a gente fala, a gente não precisa transformar aquilo num grande terror, né? De vez em quando, dentro da nossa rotina ali, ponderando, não tem problema. O excesso é que vai ser ruim. Porque esses aditivos, eles têm o papel de atrair mais. Seja visualmente, sensorialmente, ali pelo paladar, pelo cheiro. Ele é o papel deles, né? De fazer isso. Então, isso torna eles muito mais palatáveis, que é o que a gente falou, que pode trazer aquele certo vício do nosso paladar e os alimentos saudáveis perderem um pouco daquele... A gente diminui a importância deles, mas na verdade a importância deles é grande, né? E a gente tem diversos preparos para transformarem eles em alimentos mais atrativos, melhores para encaixar na nossa rotina também. Então é isso, olhar os aditivos mesmo, ver. Isso da nova rotulagem ajudou muito a gente entender. Então o paciente diabético, ele vai tomar cuidado com um alimento que tem adição maior de tanto gordura quanto açúcar. O paciente hipertenso, né, com pressão alta, vai tomar cuidado com o de sódio. No geral, você está buscando uma performance interessante na academia, você não vai ali treinar 5 horas por dia, mas comer alimentos que não sejam adequados para o seu desempenho. É igual a gente sempre traz, né? Nenhuma alimentação vai compensar, uma alimentação ruim vai compensar 100% um treino que você faz super exaustivo. É o equilíbrio das coisas, é você ponderar para você também não sofrer e conseguir manter isso de uma forma mais agradável por mais tempo, que é o que a gente busca. O brasileiro faz muito uso do sal ainda? O Brasil tempos atrás eu pesquisei, era um dos campeões de usar o sal, né? Você vai num restaurante, pede um prato, entrega na sua mesa, que já está temperado, e de repente tem o sal, você já coloca mais 1 quilo de sal. O brasileiro deve ser um dos países, o Brasil deve ser um dos países campeão no uso do sal, né? O salzinho em cima da mesa é um perigo, né? É um perigo, exatamente. Até dentro das análises, das pesquisas que a gente faz, a gente sempre conversa com o paciente, tá bom, quanto de sal consome? Porque é sempre um desafio, porque às vezes a pessoa mora sozinha, às vezes a pessoa mora com 5 pessoas, às vezes com uma pessoa, às vezes ela come pouco, mas uma pessoa come muito, por isso a gente tem que ir entendendo, né? Ir ali cavando. Mas aqui no Brasil a gente come bastante sal mesmo. E eu acho que é pela falta de conscientização, pela falta de compreender outros preparos. As doenças cardiovasculares, né? Elas estão ali no hall de doenças que mais matam mundialmente, tanto no Brasil, mundo.
Isso assim, é geral, né? E a hipertensão, ela é uma doença cardiovascular, né? Que tem grande prevalência. E o problema da hipertensão, muitas vezes, é o quê? A gente não tem o hábito de ficar ali aferindo, ficar medindo a pressão diariamente. A não ser uma pessoa que já teve alguma coisa, ou um dia na curiosidade que alguém tá medindo, aí todo mundo começa a medir, né? Mas no geral, a gente não tem isso e ela pode ser uma doença muito silenciosa. Verdade. Então, quando expressa alguns sintomas, algum sinal, ou é porque você já tá há muito tempo com hipertensão, ou é porque ela tá alta naquele momento, tipo, super alta. O sal marinho com o sal comum, ele faz muita diferença? Eu uso o sal marinho em casa, mas assim, eu não pesquisei para usar o sal marinho. Eu usei por indicação de uma pessoa que é da área médica e me adaptei bem. Mas assim, dá para perceber que se a pessoa não tiver consciência, vai achar que o sal marinho não é tão salgado. Com perdão do trocadilho, mas parece que não estou sentindo o sal e estou usando o sal marinho. E como é que é o sal marinho em comparação com o outro? No geral, os sais, assim, eles são muito semelhantes. O que a gente trouxe aí de informação dos últimos anos é o sal do Himalaia, por exemplo. Tá. E daí, assim, se a pessoa quer usar, ok, só que ela é muito mais cara, né? E muitas vezes, o principal que eu falo pra chamar a atenção do sal é da procedência. Claro. Porque, assim, é algo que a gente sabe tem que ser descontaminado, tem que fazer o processo todo adequadamente, né? Então, sempre comprar daquela marca que você sabe que tá ali no mercado há bastante tempo, que a Anvisa já fez uma avaliação bacana. Porque a gente tem a Anvisa muito próximo da gente ali pra fazer esse papel de proteção sanitária, geral, né? Mas, assim, é o que a gente fala de desafio, né? É uma demanda muito alta. E nem todo mundo segue todas as regras. Por isso, hoje em dia, a gente sempre vê ali, a Anvisa soltando notícias. Tal produto com contaminação, tal produto com tal inadequação. Toda hora, né? Exatamente. Então, o que a gente fala, a Anvisa tá em cima, a vigilância tá em cima, sim, só que a demanda é muito alta. Grande. A variedade é muito grande para ser analisada constantemente, né? Exatamente. Então, vamos ali numa marca, por exemplo, que já está há muito tempo no mercado, que preza pela qualidade, que nunca deu problema. E isso realmente faz diferença, né? E ainda assim, essas correm risco, né? Às vezes é um lote errado. Verdade. Agora, qual percentual da população consegue levar uma vida saudável do jeito que você coloca? Olha, vocês só vão comer o necessário, o ideal. Acho que é uma proporção muito pequena, não? Não, na verdade não. Não? Isso é muito mais, igual a gente conversou do intuitivo, do que eu falei. É porque quando a gente tá num cenário, por exemplo, não tão adequado, a gente sente que isso é muito longe da gente. Igual a gente falou. Por exemplo, assim, eu não gosto de verduras nem frutas. Eu nunca vou ser uma pessoa saudável igual as pessoas postam no Instagram. Mas alguma coisa você gosta, alguma forma de preparo você vai ter. Mas um cara errado como eu, que eu gosto de tudo que eu como tudo que é saudável, mas eu também como tudo que não presta. Como é que fica essa balança? Eu como sim verdura, frutas, tal, mas tudo que não presta, aquela carne com gordura que o Márcio não pode nem olhar, tá? Aquela coisa com pimenta, um pouco mais, tudo que não presta eu como também. E aí, como que fica? É o equilíbrio das coisas, é a frequência das coisas. Com moderação, né? Exatamente, porque igual a gente falou, dentro até da minha prática clínica, tanto no hospital quanto na particular, eu falo, é tudo tolerável. Quanto de tolerância você tem desse alimento para o seu organismo estar legal, para o senhor alcançar o seu objetivo? Porque, por exemplo, eu tenho pacientes diabéticos controlados que consomem doce. A minha filha. Eu tenho pacientes hipertensos que consomem só de produtos com sódio. Eu tenho uma filha que tem diabetes tipo 1, ela não consegue ficar sem comer doce, esquece. Nem tomar, ela toma refrigerante. Refrigerante toma um pouco, mas ela não consegue. Aí ela fica aplicando a medicação lá e ela já se acostumou com esse tipo de situação. Né? Sim. Mas eu sou aquele cara que eu nunca vou conseguir ter uma vida saudável como a do Márcio, que não só come alface, tá? Eu não. Não, mas Márcio, eu não sei como você consegue sobreviver, cara. Consegue. Aquela picanha, entendeu? Aquela costela, né? Aquele carrezinho, uma delícia, tá? E dá prazer. A esposa fez um soufflé de esse final de semana, um soufflé de palmito, delicioso. Ele fica inventando receita, ele conta aqui pra mim. Não, eu acho admirável, eu não consigo, por isso que eu falo pra você, eu sou o cara errado, eu como certo e como errado. Então esse equilíbrio também dá assim Dá tranquilo, na verdade é a questão da tolerância do senhor, da saúde, dos desfechos. É igual eu sempre falo, é uma pessoa que gosta muito de... Eu tenho um paciente que ele ama carnes. Ele sempre fala, eu não vou tirar o ancho da minha rotina. E tem que ser aquela chorando mesmo, que o Márcio exatamente não pode nem olhar, tá? Aquela que vem nem ouvir, sangrando. Mas a gente traça ali quanto que esse paciente consome, os exames dele tão bacana, ele tá com bem-estar, tá fazendo ali a rotina tranquila.
Então é isso, na verdade, porque igual a gente sempre traz isso do papel social. Eu nunca vou tirar de um paciente um alimento que ele ama muito, que é extremamente fundamental para a vida dele, que remete à família, às tradições, né? Isso não existe dentro do que a gente chama de nutrição. Então a nutrição não é só o alimento, é o geral do comportamento alimentar. Cada vez que você entra aqui, eu ficava com remorso, já não vou mais ter remorso, então. Não, longe disso. Ela entrar aqui, dava aquele remorso, sabe? Meu Deus. Nossa, uma reavaliação. Peso na consciência, não... Nunca posso convidar para ir em casa, né? Mas não, é vida você real, né? Os exames em dia, passou por um acompanhamento médico, nutricional, beleza, você pode ter tudo com moderação. Exatamente. Karen, muito obrigado mais uma vez pela presença, sempre ilustrativa aqui, sempre trazendo novos conhecimentos. Sempre elucidativa. Elucidativa, muito legal. Muito obrigado e até a semana que vem. Você ouviu Primeiro Jornal Previr FM.